diretamente da capital federal do Brasil. Bruna Subtits, bom dia, Brunitz. Bom dia, Gufo, Laura, melhores ouvintes, me escutam bem? Te escutamos. Perfeitamente. Que bom, que bacana. O Gufo não está enganado. Aqui, Belém do Pará é a capital do Brasil pelos próximos dias, definida por decreto do presidente Lula, para sediar a COP30, a Conferência das Nações Unidas para o Clima. E aqui atrás de mim vocês já podem ver alguma movimentação. Espero que estejam vendo. Porque estamos vendo, já está na live. Minha imagem. Ah, que bom, que bacana. Então, quem nos acompanha vê, a gente está aqui na chamada Blue Zone, a zona azul, que é restrita somente para pessoas credenciadas para fazer essa circulação. Aqui fica a imprensa, aqui ficam os negociadores, os representantes dos países e as salas de negociação aqui ao redor de onde estamos, elas já recebem, então, os representantes de diversos países. Foi falado na matéria aí quase 200, ou seja, quase todo mundo está aqui representado. Tem ausências sentidas, que é o caso dos Estados Unidos, que neste ano, ou desde o ano passado, quando assumiu o presidente Trump, decidiu se retirar das partes que compõem aí a União do Clima das Nações Unidas, mas os demais negociadores estão aqui para traçarem novas metas que levem aos objetivos pretendidos. Qual é o principal objetivo? É aquele definido no Acordo de Paris, que ocorreu em 2015 na COP21, quando se estabeleceu a meta de segurar o aquecimento global em até 1,5 graus até o fim do século, ou seja, na comparação com o período pré-industrial, antes da emissão dos combustíveis fósseis na atmosfera, a temperatura era não pode então passar de 1,5 graus acima daquela temperatura média. A notícia ruim é que em 2024 nós já atingimos essa média. Foi a primeira vez nesses quase 200 anos de medição que o planeta aqueceu 1,5 graus Celsius. Ainda tem esse objetivo como meta, né? Esse ainda é o objetivo, que é segurar o aquecimento nessa medida, mas para isso precisa encerrar o uso dos combustíveis fósseis, de petróleo, queima de carvão, gás natural, tudo isso que emite muito poluente na atmosfera. Ontem, no discurso de abertura, o presidente da COP30, o André Corrêa do Lago, ele se mostrou otimista. Ele lembrou do protocolo de Montreal, que definiu que não se poderia mais, então, emitir um outro tipo de gás que era prejudicial à camada de ozônio, que provocava um buraco na camada de ozônio. Isso era muito falado lá nos anos 80, 90, principalmente, início dos anos 2000, e após esse acordo global com todos os países, se conseguiu, aí em pouco mais de 2 décadas, reduzir em 95% a emissão do CFC, que era então esse gás que provocava o buraco na camada de ozônio. Ele disse que se isso já foi conseguido em um momento, a gente pode conseguir atingir essas outras metas também, mas a resistência é maior. Por quê? Porque estes gases que hoje provocam o aquecimento do planeta são os mais utilizados pela indústria, pelos transportes, é a riqueza de muitos países, né, o petróleo, que é chamado de o ouro negro. Por quê? Porque a partir dele se consegue muita coisa. E o setor industrial nem sempre consegue atingir a sua capacidade produtiva na mesma velocidade que se consegue com combustível fóssil, usando uma matriz chamada limpa, são as energias renováveis. Eu estou falando aqui, se vocês quiserem me interromper e perguntar, fiquem à vontade, mas eu tenho um pouco mais de assuntos também. Não, Brunitz, vai tocando os teus assuntos e aí quando tu sentir que tu já expressou todos os teus pensamentos e opiniões sobre os assuntos que estão na tua pauta, a gente vem com as perguntas de coisas, bolas nas costas para te surpreender e te deixar mostrar todo o teu talento ao vivo, né? Porque quem sabe faz ao vivo. Gentileza sua, estarei aí nos próximos dias, porque os assuntos não se esgotam tão fácil, né, Guto? Sim. Você bem sabe, acompanha esse tema há bastante tempo. Então, para dar um encaminhamento por hoje, né, mas trazer o assunto, o tema principal desta COP, que será o financiamento climático. Isso foi falado bastante ontem na abertura oficial do evento. O que é o financiamento climático? É aqueles países ditos ricos, já desenvolvidos, do norte global, todos os países, ou a maioria dos países da Europa, os Estados Unidos, alguma coisa ali na Ásia, né, até um pouquinho de Rússia, talvez China, que embora seja
classificada ainda como um país em desenvolvimento, a gente sabe que é muito rico, e China hoje é o país que mais emite poluentes em números absolutos, e Estados Unidos os maiores emitentes em condições per capita, então por pessoa. O que se espera? Que estes países ricos, que se desenvolveram à base da queima de combustíveis fósseis, que eles não impeçam os países que estão em desenvolvimento de também avançar na sua economia. Mas, para isso, eles então fariam o quê? Financiariam a transição energética dos países em desenvolvimento para que o avanço da economia ele siga acontecendo, mas não mais baseado em poluição. Essa é a ideia que vem sendo desenvolvida já há algum tempo. O principal avanço dela foi no ano passado, na COP29, que aconteceu no Azerbaijão. O presidente da COP29, o Mukhtar Babayev, está aqui. Ele ontem fez a transmissão do cargo dele para o André Correia do Lago, presidente da COP30. E o Babayev, ele cobrou isso de maneira muito enfática. Ele disse que os países desenvolvidos se comprometeram, eles já afirmaram, eles já apresentaram a sua palavra de que financiariam. Está faltando o quê? Realmente colocar o dinheiro, investir esse dinheiro na transição energética dos países em desenvolvimento. Esse é um avanço importantíssimo, porque tempos atrás o que a gente ouvia muito era: não, mas o país tal, a Europa, está querendo que a gente não use mais combustíveis fósseis, Sim. Mas aí como é que a gente vai industrializar o país? Eles já são industrializados. Claro. Eles já saíram da produção essencialmente primária e têm a indústria da transformação nos seus próprios países. Por que nós vamos ficar para trás? Sim. Esse é um questionamento que veio muito forte ao longo dos anos e que, com essa meta de ter recursos para os países em desenvolvimento, meio que quebra esse discurso. Então, há sim uma forma de desenvolver a economia sem utilizar a queima de combustíveis fósseis para isso. E esse questionamento, Bruna, tem todo um sentido, realmente, faz sentido que ele exista, porque se a gente for voltar até atrás, os países desenvolvidos se desenvolveram muito em cima de exploração. O processo colonial na América Latina, na Exato. África, foi também já em cima de exploração. Então, eles já estão há muitos passos à frente por outros fatores que não tem como a gente recuperar se não for dar esse salto de produção energético, né? E exato, isso acaba sendo até mesmo uma dívida histórica que esses países que são ricos hoje, eles têm com as nações do chamado Sul Global. Toda a América Latina, basicamente, né, pega México, que é a América do Norte, América Central e do Sul, África, todos os países da África, Ásia, a maioria destes países, e também a Oceania, que é o continente que mais está sofrendo com o impacto das ações climáticas, porque quando se fala do aquecimento global provocar o derretimento das geleiras, algumas pessoas pensam que isso é uma ilusão distante, que o mar não vai subir. Talvez não esteja subindo na nossa costa brasileira, mas na Oceania, alguns países já têm data para deixar de existir. Por quê? Porque são arquipélagos, são ilhas que formam ali países ou algumas comunidades tradicionais que estejam vinculadas aos principais países da região, que são Austrália e Nova Zelândia. Estes países, estas ilhas, sim, já estão deixando de existir. A Oceania é o país é o continente que mais sofre com as mudanças do clima e é quem tem participado de forma mais ativa. Aliás, capitaneou a campanha para limitar o aquecimento em 1,5 graus, mesmo sabendo que isso já era muito para a sua realidade, mas entendendo que é necessário para permanência, para a manutenção das condições de vida no planeta. Então, esse debate, ele envolve muito essas relações que não são de hoje. Você bem lembrou, Gufo, são relações históricas, de Sim. séculos de exploração e dominação desses países desenvolvidos em relação ao restante do mundo. E Bruna, já entrando aí nas perguntas que eu queria fazer para ti, qual foi, assim, o que tu percebeu, tu estando aí, né, respirando aí, escutando, vendo as pessoas, fazendo esse trabalho de repórter que tu tem naturalmente, né, mesmo que tu não vá atrás de fazer reportagens, teu olhar sempre vai ser esse. Como é que tu percebestes a repercussão
do que foi o discurso do presidente Lula ontem, né? Esse posicionamento tão forte dele em relação aos países que faltaram, em relação aos países que estão em guerra, em relação ao que ele espera para a COP. Não exatamente a tua visão do discurso, também se tu quiser falar sobre isso, obviamente, mas eu digo a tua percepção aí sobre a repercussão no ambiente disso. Certo. Aqui, o ambiente aqui ele é muito diferente daquilo que se imagina quando não está numa COP, né? A primeira vez que eu faço essa cobertura e estou entendendo o funcionamento, né? O discurso de abertura, ele teve um salão especial, né? Uma sala de conferência específica para acontecer a cerimônia e era limitadíssimo, né? Então, pouquíssimas pessoas entravam, era somente autoridades, algumas pessoas autorizadas, então ele não é um espaço de fácil acesso. A maior parte das pessoas que vem para a COP acaba ficando de fora e circulando, não para necessariamente para prestar atenção, por quê? Porque vai ter repercussão depois, vai sair na mídia, vai sair comunicado oficial. Então, o que se fala no discurso, claro, é importante, é relevante para marcar um posicionamento, mas o que vai refletir, o que vai gerar comentários mesmo, que vai gerar assunto entre as pessoas aqui presentes, são as reuniões, as mesas de negociações que começam a partir de hoje. Então, o discurso ele não teve esse reflexo assim, de burburinhos e comentários aqui dentro, mas pelo caráter deste encontro, né? Eu até cito, quem quiser acompanhar, também tem cobertura diária no site do Jornal do Comércio, no Jornal Impresso também, tem conteúdo lá, e eu trago que a palavra do dia de ontem, imagino que ela vai marcar também essa conferência, é o multilateralismo. Apareceu nos 3 discursos feitos ontem, Sim. pelo presidente Lula, pelo presidente da COP30, o André Corrêa do Lago, e da COP anterior, o Mukhtar Babayev. Aí tivemos uma queda do sinal de Bruna Subtits. Seguimos com ela, Laurinha? Não seguimos com ela, deu uma travadinha. Peraí. Em instantes a gente Vamos vai fazer a conexão de volta, conexão. né? Enquanto a Laura tenta fazer a conexão de volta aí, vou dar só aqui uma revisada em um assunto também bem interessante da COP, que foi um documento assinado por 51 relatores especiais das Nações Unidas, que pede a implementação urgente e eficaz dos acordos do clima de forma justa e inclusiva. É um texto de 7 páginas que afirma que a credibilidade da COP30 depende do sucesso de alcançar um resultado significativo para atenuar os problemas climáticos. E essa declaração, ela também ressalta a necessidade de limitar a presença de lobistas de combustíveis fósseis na COP e assegurar transparência e participação pública e diálogo significativo com a sociedade civil. Temos Brunite de volta? Temos Bruna de volta. Bruna, nos escuta? Oi, eu escuto vocês bem, e como é que eu tô? Agora estamos excelente, Bruna. Pode retomar e fazer a tua conclusão, por favor. Entrou uma ligação no meio, acabou derrubando o sinal. Vou até pegar esse ponto que você trouxe, Gufo, e é um dos outros assuntos que eu gostaria de comentar. Além do multilateralismo, de ter várias partes na mesma mesa de negociação, existe também esse multilateralismo de pautas, né? Então, tem pautas paralelas acontecendo a todo momento e que também reúnem um grande número de pessoas. Tem o oficial, como foi ontem o evento de abertura, os discursos das autoridades, tem as mesas de negociação dos representantes dos países, que é o auge, que é o objetivo principal de um evento como este. Inclusive, a imprensa não pode entrar, o que a gente pode fazer é ficar na porta e conversar com quem está entrando e saindo deste espaço. Reportagem raiz, né, Bruna? Aqui é a essência, a gente faz tudo. Sim. E tem também essas atividades paralelas. Ontem mesmo, na entrada aqui do pavilhão, do parque da cidade onde está acontecendo o evento, 2 protestos estavam acontecendo. Um mais silencioso, digamos assim, e que apelava para a mensagem, que era sobre o veganismo ser um caminho para a preservação ambiental. A gente já falou disso em alguns momentos, né? O quanto muitas vezes se desmata uma área para a criação de animais que serão depois consumidos como alimento. Então, a ideia de você ter o veganismo como uma forma de preservar, então se alimentar daquilo que a terra já pode nos dar, esse era um protesto que estava acontecendo. Outro também era um protesto com pedido de paz em relação à Palestina.
falando sobre não poder se ter uma justiça plena se ela também não for justa com aqueles povos que estão sofrendo com guerras. Isso tudo aconteceu aqui dentro de uma área que a gente chama essa Blue Zone, que é não dentro do espaço, não dentro do pavilhão, mas na área externa, que mesmo a área externa tem um controle de entrada de pessoas, então mostra que sim, existem ativistas que estão ligados a entidades, a organizações, talvez até a governos que conseguem participar do evento, que chegam aqui muito próximo da área restrita e que têm as suas pautas a serem apresentadas para a sociedade. E, Bruna, também eu acho que o pessoal quer saber um pouco, o pessoal fica muito curioso, porque o Pará e Belém é quase como se fosse um outro país, né? A diferença que tem aqui com a gente, ela é imensa em todos os sentidos. Conta um pouco o que tu percebeu assim de diferente na cidade, na gastronomia, no comportamento das pessoas. Andou de ônibus aí, já achou o teu T1 aí. Conta um pouco pra gente. Já fiz amizade com os motoristas. Bruna Subtits, em qualquer lugar do mundo. Daqui a pouco a gente vai estar mandando abraço para um motora de Belém que está escutando a gente lá. O maninho daqui. Sim. Não, nos acompanhando nas redes, eles já estão, né? E eu acho bacana porque andar de ônibus nos permite conhecer vários pontos da cidade, que fazendo isso de aplicativo não se tem, né? Essa experiência de ir do ponto A ao ponto B. Claro, tem tem algumas linhas de ônibus específicas atendendo a COP. Então, a pessoa que está com esse crachá aqui que eu estou carregando, né, que mostra que faz parte da conferência, ela pode acessar este veículo, ele é elétrico, então já é uma forma de apresentar para o mundo um veículo movido a energia limpa, que, claro, Belém dá condições para isso, é uma cidade plana, com muito pouca subida e descida, né, que muitas vezes os ônibus elétricos eles precisam passar por testes nessas condições, nesse tipo de terreno, para saber se ele vai dar conta, né, o que está acontecendo, por exemplo, em Porto Alegre. Mas circulei já, sim, pela cidade. Belém é uma cidade muito quente, como já se imagina, como já se fala, é bastante abafada. A gente sente isso quando sai do aeroporto, né? Porque até então está ali num ambiente aquela controlado, sauna gostosa. Quando a porta abre, é a sauna mesmo, porque é um bafo úmido. Sim. É bastante difícil ali num primeiro momento, é quente durante todo o dia, tem chuva todo dia também. Tem chuva todo dia, do nada... Do nada cai água. Muito forte, eles chamam de chuva amazônica. A gente sabe que vai chover todo dia, a gente só não sabe o horário. Exato. Geralmente à tarde, mas todo dia chove. O que teve ontem até, inclusive, isso foi apresentado em algumas agências de notícia, é que a chuva causou transtorno. Por quê? Porque o trânsito está muito mais carregado nesses dias de COP. Então, a chuva, por mais que ela seja esperada, ela acaba gerando algum transtorno. Estou conhecendo a cidade nesse sentido. As próprias, né, as Nações Unidas e os estudiosos do clima falam que Belém, especificamente Belém, pela sua característica regional e geográfica, será uma das cidades mais impactadas com o calor nas próximas décadas, que a temperatura média aqui, que já passa dos 30 graus na maior parte do ano, quando chega o que eles dizem que é inverno, cai um pouquinho, mas ainda assim acima dos 20 graus, essa temperatura pode atingir até 40. Sim. Passados 40 graus, como padrão, e viver com essa temperatura como padrão é quase um sacrifício que o corpo nem sempre vai dar conta de suportar. A gente já tem relatos anualmente de mortes causadas pelo excesso de calor, porque o corpo ele não aguenta, ele acaba gerando algum problema né, como consequência disso, então vai ter uma pressão alta, vai ter um ataque cardíaco, vai ter dificuldade respiratória, e isso pode se agravar. O Brasil está vivenciando isso. Até é interessante, a escolha de Belém, ela foi questionada, teve críticas por questões de infraestrutura urbana, e mesmo tendo recebido muito recurso para investimentos, os recursos eles não foram direcionados necessariamente para as áreas que mais precisam, para saneamento, por exemplo, para atender a população que vive mais afastada do centro, tanto da cidade de Belém quanto da região metropolitana. Foi investido muito recurso, especialmente em obra viária, e isso é questionável, né? Porque é preciso fazer uma troca também dos meios de
locomoção, não só de passar de um ônibus a diesel para um ônibus elétrico, que é importante, claro, vai continuar sendo o nosso principal, a principal forma de locomoção nas cidades, mas talvez olhar para outras áreas que necessitassem mais investimentos. Isso não aconteceu aqui em Belém, mas ao mesmo tempo, estes negociadores de todo mundo estão sentindo o que é essa situação de calor extremo que se enfrenta aqui na Amazônia, estão do lado da floresta para poder visitar, conhecer as plantas nativas, conhecer os animais, e o modo de vida dos povos da floresta é algo que também é muito chamado como uma forma de poder regenerar a nossa natureza, o nosso planeta. É olhar para como os povos tradicionais que ainda resistem aqui na região, como eles vivem e fazem esse cuidado aí com o nosso planeta. Bruna, você já tomou um tacacá? Não. Não? Porque o tacacá tem carne, tem camarão. Tem versão vegetariana, viu? É isso, aqui eu estou hospedada na casa da Dona Maria Santana, muito querida, até vou mandar um abraço para ela, que ela vai querer ver depois aqui esse vídeo. E ela está sabendo que sou vegetariana, já está preparando ali comidas mais específicas. O que eu consigo é tomar o café da manhã com ela, né? O resto do dia eu passo aqui, de manhã, tarde e noite. Mas ela disse que vai dar um jeito de me levar em algum lugar que sirva o tacacá sem o camarão. Legal. A goma da tapioca, é um líquido que vem também de um processo de secagem da própria mandioca. Sim. E ele vai com uma erva que é o jambu, isso, Sim. né? Sim, jambu, que dá dormência na boca. Aquela dormência. Ela disse que dependendo da forma de preparo, a gente quase nem sente. E aí, claro, o tacacá tradicional, ele vai com camarão, mas o meu vai sem, porque eu não como carne nem peixe, como dizem, né? nem frutos do mar. Bom, Bruna Subtits, amanhã te teremos de volta, né? Sim, e terei assunto para amanhã. Coisa boa. Bom trabalho, Bruna. Se cuida aí, por favor. Obrigada, gente. Um abraço para vocês aí do estúdio, para os melhores ouvintes. Vou seguir buscando aqui curiosidades, informações de bastidores, mas, claro, as notícias oficiais das negociações para trazer aqui para os nossos colegas. E até só para fazer o registro, estou aqui, está aparecendo de fundo o pessoal caminhando, mas estou posicionada no estúdio da Band, aqui na COP30, e da RBA, que é a Rede Brasil Amazônia de Comunicação, filiada da Band aqui no Pará. Muito bem, Bruna Subtits volta amanhã representando a Band News e todo aqui o Grupo Bandeirantes e o Jornal do Comércio aí na COP30. Valeu, Brunitz, beijo. Beijo, até. Muito bem, Band News Porto Alegre vai